Querida Igreja, a paz do Senhor. Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. E eu quero ler convosco os versos do 18 ao 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos 18 ao 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: porventura os filhos das bodas... E Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Oremos. Pai Santo, continuamos, Senhor, na Tua presença e agradados, Senhor, de Ti pelas Tuas palavras, pela Tua voz, pelo Teu ensinamento, pelo Teu consolo, Senhor. Ao longo destes louvores e ao longo das orações que foram pronunciadas neste lugar, Tu nos tens consolado, Senhor. Mas nesta hora nós Te pedimos mais. Nós Te pedimos o Teu ensinamento. Nós Te pedimos o Teu conhecimento. Prepara, Senhor, os nossos corações. Aquieta, Senhor, as nossas almas. E leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos, para que nós possamos assimilar tudo aquilo que for falado. Ó Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, utiliza-me de mim esta noite e fala através de mim, Senhor. Que eu seja somente o mensageiro da Tua mensagem. E que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor meu, Rei meu, rocha minha, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje quero dar mais um passo no nosso estudo do Evangelho de Marcos. Já há muito tempo que nós não íamos lá aprender mais deste Evangelho. E a razão pela qual nós estamos parados é que este não é um evangelho fácil. Este jovem, este João Marcos, ele nos traz coisas interessantíssimas, coisas que nós precisamos de meditar, de estudar, de ler, para conseguir destrinchar, ir ao profundo do pormenor que ele quis passar lá para aquele povo, para os cristãos em Roma, e que ele com certeza vai passar para nós hoje. Marcos escreveu este Evangelho, e agora recordando um pouco daquilo que nós falámos até agora, ele escreveu este Evangelho para os cristãos que estavam em Roma, com um objetivo. A mensagem de Marcos era passar, era anunciar, era proclamar, era afirmar que Jesus Cristo era o verdadeiro Filho de Deus aqui na terra. Anunciar este Evangelho em Roma era estranho, parecia estranho.
Porque Marcos apresenta um homem que nasceu de forma simples, numa manjedoura, cresceu de uma forma humilde, como um carpinteiro, começou o seu ministério do mais simples que podia haver, um ministério itinerante. Ele não tinha igrejas, ele não tinha templos, ele não tinha sinagogas, ele andava de um lado para o outro a pé. Mas ele aqui apresenta Jesus como o rei. E falar deste assunto para Roma, uma cultura que dava ênfase ao poder, ao conhecimento, apresentar um homem como o Filho de Deus, que vai acabar por morrer da morte mais horrenda, morte e morte de cruz, uma morte que era só guardada para os maiores assassinos, parecia muito estranho. À medida que nós vamos andando no Evangelho de Marcos, nós vamos notando que ele não se prende em muitos detalhes. O que Marcos quer fazer passar, o que Marcos quer dar ênfase, é às obras e aos atos de Jesus. Ele não se prende como João nos discursos ou como Mateus. Ele não se prende nos detalhes científicos como o evangelista Lucas, porque ele quer fazer passar um Jesus que era homem, que era filho de Deus, mas que estava continuamente em ação. Ao longo dos episódios que já estudamos, nós vemos que Marcos destaca a autoridade de Jesus em vários momentos. E começa logo no batismo, quando ele é revestido e ele é proclamado publicamente pela voz do próprio Pai, pela voz do próprio Deus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O segundo momento em que Marcos destaca a autoridade de Jesus, neste caso sobre o próprio diabo, sobre Satanás, é quando ele é tentado no deserto e ele vence. De seguida ele vai para a Galileia e quando volta ele começa reunindo discípulos, ele reúne os 4 discípulos que estavam na praia lavando redes, porque eles eram pescadores, e ele diz: vinde após mim. Eles vieram. Marcos destaca aqui a autoridade de Jesus sobre a raça humana, sobre os homens. Mais tarde, numa sinagoga da cidade de Cafarnaum, ele cura um endemoniado, mais uma vez destacando a autoridade de Jesus sobre os espíritos demoníacos. Ele cura a sogra de Pedro, que estava com febre, destacando a autoridade de Jesus sobre as doenças. Temos também a cura de um leproso, que se junta entre a autoridade sobre as doenças, mas agora aqui também com poder para limpar pecados, poder para limpar lepra, poder para perdoar pecados, assim como o paralítico de Cafarnaum, em que, e agora queria que você pensasse comigo, porque é aqui que a história vai se desenrolar. A partir do paralítico de Cafarnaum, lá no princípio do capítulo 2, em que Jesus estava em casa e 4 rapazes levaram um paralítico pelo telhado até Jesus, e Jesus, antes de o curar, ele diz: perdoados estão os teus pecados. E aqui os fariseus se levantaram e chamaram blasfemo a Jesus, porque realmente o único que pode perdoar pecados é Deus. Qualquer um que dissesse perdoados estão os teus pecados era blasfemo, e a blasfémia era punível com a morte. Mas Jesus, como era Deus, era o Filho de Deus, ele não estava cá com medo de mortes. Ele perdoou os pecados ao paralítico. E ele disse: se é tão difícil perdoar pecados, então é melhor curar o homem. E eu disse: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ele continua na sua passagem e passa por a cidade, por a porta da cidade. Está um homem chamado Levi, Mateus, e ele olha para o homem e diz: segue-me. E aquele publicano, aquele cobrador de impostos, ele largou a coletoria, ele largou tudo, largou os livros da escrita e ele seguiu a Jesus. E à noite,
à tarde, este mesmo Levi, este mesmo Mateus, ele dá uma festa em sua casa, onde junta vários publicanos e vários pecadores. Nós aprendemos que estes pecadores que a Bíblia fala não eram pecadores de pecado, era porque não aceitavam as ordens dos fariseus, então eram intitulados pelos próprios fariseus, pelos próprios escribas, pecadores. E diz já o verso 16 do capítulo 2, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: porque come e bebe ele com os publicanos e pelos pecadores. Aqui começou um conflito. Foi aqui que começou a guerra. Já no paralítico de Cafarnaum, lá em casa, e depois aqui. Começa uma guerra aberta entre Jesus e as autoridades religiosas da época. E neste episódio que nós lemos, no verso 18 até ao 22, nós vamos ver aqui coisas curiosíssimas que Marcos nos quer fazer passar para nós. Neste episódio, os fariseus estavam jejuando. E ao observarem que naquela casa, isto passa-se na casa de Mateus. É um episódio, são partes diferentes, mas no mesmo sequência do episódio. Jesus estava na casa de Mateus, comendo com os publicanos e com os pecadores. E neste dia os fariseus estavam jejuando. Vamos já, mais à frente, vamos aprofundar mais acerca do jejum, mas por agora vamos ficar por aqui. Os fariseus e os escribas e os discípulos de João Batista, eles estavam jejuando, mas eles, ao olharem para dentro da casa de Levi, para dentro da casa de Mateus, eles verificaram que nem os discípulos de Jesus, nem o próprio Jesus estavam praticando esta norma. O jejum era prática regular entre os fariseus e os religiosos daquela época. Mas agora repare, e eu quero aqui dar um tema a este texto, a este sermão. Cristianismo, olhe para mim, cristianismo não é farisaísmo rabínico. Eu vou repetir. Cristianismo não é farisaísmo rabínico. O único dia em que a lei de Moisés decretava um jejum nacional, havia um dia, pastor, havia. Toda a nação de Israel tinha que jejuar. Toda a nação de Israel. Era no dia da expiação. Em Levítico 23, 26 a 32 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Substitua afligireis por jejuareis. Amém? O jejum é uma aflição da alma. É o espírito forçando a alma. É isso que é o jejum. E afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação. E em hebraico diz-se Yom Kippur. É o dia da expiação. O dia aflitivo. Ou o dia da aflição da alma. Mas continuando, porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. E também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. O que é isto? Era o dia do Yom Kippur, ou seja, era o único dia em que o sumo sacerdote
entrava no Santo dos Santos com uma taça de sangue de um cordeiro, aspergia a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, e fazia expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados da nação de Israel. Uma vez por ano, só nesse dia é que a lei obrigava a afligir a alma. Só neste dia é que a lei obrigava o povo a jejuar. Então, mas o que é que se passa aqui até? Não estou a perceber, pastor. Qual é o problema dos fariseus? Qual é o problema dos escribas? Nós já sabemos, eu já expliquei, que os fariseus nasceram de uma família chamada os Macabeus, numa altura interbíblica, onde Deus se calou durante 400 anos. E nasceu esta elite sacerdotal, esta elite religiosa. Ainda há mais, mas não interessa para agora. É os fariseus. Eles decretaram para si mesmos a sabedoria da lei. Eles começaram por ser escribas. Escribas é um escrivão, é um homem que copia, faz cópias. Eles começaram por ser escribas e depois os mais velhos passaram aos fariseus. Então havia os escribas, os fariseus, que eram aqueles que detinham toda a autoridade religiosa, sacerdotal, naquele tempo entre os judeus. Mas até aqui não há problema nenhum. O problema é que os escribas, de tanto fazerem cópias da Torá, eles começaram a decorar os textos e começaram a destrinchar as normas que Moisés deixou. Eles começaram a multiplicar norma sobre norma, norma sobre norma. Então, deste jejum nacional, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, eles começaram a fazer 2 jejuns por semana. Um ao segundo dia e outro ao quinto dia. Você já começa a notar que isto já está fora do âmbito da lei. Isto já é algo inventado pelo homem. Ora, nós sabemos que Jesus não ia em conversas. Onde é que o pastor foi buscar estes 2 dias? Lucas 18. A parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu está de pé, todo orgulhoso, de peito inchado, dizendo: Senhor, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou os meus dízimos de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como estes tais. Daí nós sabemos que eles jejuavam 2 vezes por semana, no segundo dia e ao quinto dia. E próprio Jesus diz aos seus discípulos: vós, quando jejuardes, não sejais como os fariseus, que fazem cara comprida, cara feia, para que os outros vejam que eles estão em sacrifício. Isto era o jejum farisaico, que era o símbolo da religiosidade sacerdotal e era muito habitual entre os judeus. Entre os judeus que se ligavam à estrutura orgânica do templo naquela altura, porque havia os outros judeus que não queriam e então eram intitulados de pecadores. Mas temos aqui outros discípulos, que é os discípulos de João. Quem é este João? É João Batista. Os discípulos de João não eram fariseus, mas como João Batista era um ascético, a mãe fez um voto nazireu a João Batista. Ele não bebia vinho, ele não comia carne, ele não comia carne morta, então ele só comia mel, diz a Bíblia, mel e gafanhotos, e andava pelos desertos. Possivelmente João Batista jejuava habitualmente, porque ele era assim, era ascético. E então os discípulos de João, eles seguiam os ensinamentos do seu mestre. Eu não vejo razão para os discípulos de João estarem jejuando, como diz aí. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Os fariseus, possivelmente, este dia onde Jesus está comendo com Mateus, se calhar era uma segunda-feira ou era uma quinta. E calhou no dia do jejum do fariseu. Agora, porquê é que os discípulos de João jejuavam? A Bíblia não me diz, mas uma das razões que eu encontro seria um jejum de tristeza,
porque João Batista estava na prisão. Amém? Então os discípulos de João estavam jejuando, porque o jejum era sinal de clamor. Eles estavam jejuando por causa da prisão de João Batista. Mas você vai reparar aqui coisas engraçadas. E vai reparar, parece que é erros de escrita. Não tem nada a ver. Torna-se difícil saber quem é que fez a pergunta a Jesus. Se foram os fariseus, se foram os discípulos de João. Mas se nós formos ver a Mateus, que é a passagem paralela desta, a Mateus 9, verso 14, diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Mateus diz que foram os discípulos de João. Possivelmente esperaram os discípulos de Jesus à porta e fizeram-lhe esta pergunta. Mas se formos a Lucas, que é outra das passagens paralelas, Lucas 5:30, diz assim: E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, verso 31, Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Verso 33. E disseram-lhe então eles: Porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Você repara que no verso 30, os escribas e os fariseus foram ter com Jesus. Portanto, Lucas diz que foram os fariseus ou foram os escribas. Para mim, no meu entendimento, à luz do que Marcos escreve, eu digo que foram os discípulos de João, mas envenenados pelos fariseus. Porque os fariseus eram pessoas astutas, maliciosas. Eles faziam tudo pelo mal. Eles começaram perseguindo Jesus e começaram provando a Jesus a ver onde é que ele caía. E possivelmente eles foram picar os discípulos de João. Vai lá, porque os discípulos de João já conheciam Jesus. E já conheciam os discípulos de Jesus. Então eles foram possivelmente envenenados. Mas agora vem a parte interessante e a parte que nós vamos aprender algo para as nossas vidas, que é dos versos 19 ao 22. Jesus, quando ouve esta pergunta, ele responde. E responde de uma forma curiosa, com ilustrações. 3 ilustrações para responder à pergunta dos discípulos de João, ou dos fariseus, ou dos escribas. Ele usa 3 ilustrações. E na primeira ilustração ele fala de uma festa de noivado. Está lá no verso 19. Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. O que é que Jesus está aqui dizendo? É lógico que nós sabemos que uma festa de noivado, uma festa de casamento, existe comer, e naquela altura as festas de casamento duravam 7 dias. Agora pergunto, existe alguma lógica numa festa de casamento judaica que demora 7 dias, não pode faltar comida, não pode faltar bebida, e nós sabemos que a bebida traz alegria, traz euforia. Agora pense comigo, tem alguma lógica nesta festa agora os convidados irem jejuar? Claro que não. Não tem lógica nenhuma. A festa dá-me uma ideia de alegria, de confraternização, de comunhão, de regozijo. Enquanto lá tivesse o noivo, enquanto durasse a festa, não havia jejum, não tem lógica. Então o que é que Jesus está aqui dizendo? O que Jesus está dizendo é que Ele está comparando a sua presença neste mundo a uma festa de casamento em que Ele próprio era o noivo. Então Ele está dizendo aos fariseus e aos discípulos de João: escutem, a minha presença neste lugar, a minha presença neste mundo é uma festa, porque eu vim buscar a minha noiva. Eu sou o noivo, e enquanto eu estiver aqui, não pode haver lugar a jejum.
Terá que haver lugar, é a alegria. Você está a entender o que eu estou dizendo? Mas ele dá uma advertência. E uma advertência séria para nós, para eles e para nós. Está lá no verso 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Que dias são estes? Que dias é que Jesus está aqui falando? Ele está falando da sua morte. Foi a primeira vez no Evangelho de Mateus que Jesus implicitamente fala no propósito para aquilo que veio. A sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Quando Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram órfãos. Os discípulos ficaram sem noivo. Os discípulos ficaram tristes. Então era hora de jejum. Foi o que eles estavam fazendo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Você está entendendo agora? É interessante estas coisas que Jesus utiliza. Note uma coisa. Jesus não está dizendo o que é contra o jejum. O que ele está contra é o jejum religioso, o jejum externo. Eu cheguei a estar em igrejas em que se decretava jejum por vários assuntos. E eu olhava, só via era carrancudos, caras compridas, sinais de fraqueza. E toda a gente dizia, olha, veja, ele está jejuando, coitadinho. É este jejum que Jesus está contra. É o jejum externo. Quando nós jejuamos, deixa-me parar aqui agora um bocadinho. O que é o jejum? O jejum judaico era no dia nacional, a aflição da alma. O jejum o espírito é obrigar a alma, o espírito a combater a alma. Logicamente que aqui a alma não é a alma, é o corpo. Porque o corpo tem que comer, sim ou não? E quando eu obrigo o meu corpo a não comer, eu estou a subjugar o meu corpo, eu estou a afligir a minha alma. Mas este jejum que Jesus fala em várias passagens da Bíblia, não é um jejum horizontal, em que eu tenha que mostrar aos outros que eu estou fazendo jejum. Você está a compreender? Se você quiser fazer jejum, faça. Se você não quiser fazer jejum, não faça. Mas quando você fizer jejum, é num modo vertical. Ou seja, é de si para Deus, é espiritual e não carnal. Por isso é que Jesus diz, não façam cara feia. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Eu muitas vezes faço jejum. Aliás, é raro a vez que eu venha pregar que eu não esteja em jejum. Mas isso é um problema que é meu. E Deus? Eu não posso obrigar os outros a fazer isso. Você está a entender? Que era o que os fariseus faziam. Eles obrigavam os outros a jejuar. Porquê? Por que razão? Porque era uma norma do homem. Era uma norma, era uma lei farisaica, rabínica do templo da altura. Isto é que Jesus está contra. Ele não é contra o jejum, é bom fazer jejum. Você pode fazer jejum de várias formas. Eu não vou entrar aqui em pormenores. Mas você pode fazer jejum de várias formas. Você pode fazer jejum total, jejum parcial, pode não comer, mas pode beber. Mas o que interessa não é o que você está fazendo, o que interessa é o propósito para aquilo que você está fazendo e para quem você está fazendo. Se você vem para aqui com cara comprida a dizer que está de jejum só para eu dizer coitadinho, eu não lhe digo nada. Porque isto é um problema, o jejum é um problema entre você e Deus. É vertical, não é horizontal. Amém, igreja? Você percebeu o que era o jejum? Segunda ilustração que Jesus dá, o remendo da veste, coisa curiosa. Verso 21. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte,
O mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. Você percebeu? Não. Percebeu? As senhoras percebem disto, os homens nem tanto. Mas eu vou tentar explicar. Quando existe um vestido ou um tecido, peça nova, o que é que acontece quando é lavado? Ele encolhe. Sim ou não? Sim ou não? Por isso é que se diz, já compra um bocadinho mais largo que no fim do lavado encolhe. O tecido novo encolhe na primeira lavagem. Então o que é que Jesus está aqui dizendo? Num vestido velho, que já está farto de ser lavado, que já nem encolhe, nem estica, não se vai meter um remendo de tecido novo, de pano novo. Porquê? Porque na hora que for lavado, o pano novo vai encolher e vai romper toda a costura. Mas o que é que Jesus queria dizer com isto? Vamos todos agora costurar remendos? Novo no velho, velho no novo? Não. O que Jesus está aqui trazendo para nós hoje e trazendo para aquela altura é que Ele está trazendo o novo, a novidade, diferente do legalismo religioso observado pelos fariseus, a lei de Moisés. O que Jesus está aqui dizendo é que o cristianismo não cabe nas velhas práticas judaicas, farisaicas, rabínicas. O que Ele veio trazer à terra e que ninguém percebeu foi uma novidade de vida, uma novidade de ideia, uma novidade de viver conosco, com Deus e com o próximo. A terceira ilustração é quase igual, só que ela vai ainda mais fundo do que o remendo. É o odre de vinho. O que é o odre de vinho? Eram uns sacos feitos com couro de animais, com pele de animais. Então Jesus no verso 22 diz: ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Eu aqui já consigo explicar mais aprofundadamente o que é aquilo que Jesus quis dizer. Porquê? Quando o vinho novo é deitado em odres velhos, o vinho novo não está fermentado. Então, quando ele começa a fermentar, ele começa a expandir. E como o odre velho ele está ceramicamizado, ou seja, tem uma capa já do uso, quando o odre velho começa a expandir com o vinho novo, ele acaba por romper. E ao romper, o que é que vai acontecer? Perde-se o vinho e perde-se o odre. Então, o que é que Jesus diz? Coloca-se vinho novo em odres novos. Porquê? Porque o odre novo, ele tem capacidade de expansão, juntamente com a fermentação do vinho. E aí não se perde nem o vinho, nem o odre. O que é que isto tem a ver com o cristianismo? Tudo. Mais uma vez, Jesus nos traz a razão que Ele próprio é a novidade, que Ele veio trazer a novidade. A novidade de quê? De vida. O cristianismo, a religião que você e eu estamos praticando hoje, que é a única que é verdadeira. Ela nada tem a ver com o judaísmo ceramicamizado, ou seja, o judaísmo exatamente igual a um odre novo, a um odre velho, desculpe, porque o judaísmo está confinado a uma lei, que é a lei mosaica. Então, nada que se meta novo vai dar, porque esse odre, essa ideia, essa religião, ela vai arrebentar, e por isso é que existem conflitos. Amém? Não foi por acaso que Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Nascer de novo porquê? Porque todos nós sabemos que burro velho não aprende línguas novas. Pastor, essa foi forte. Pois foi. Todos nós sabemos que nós temos a mania que já sabemos tudo e que não estamos sujeitos a que alguém nos venha dar algo novo.
Mas uma criança, tudo aquilo que nós lhe ensinarmos, ela vai assimilar, sim ou não? É isso que Jesus está aqui a dizer. Nós temos que ser como crianças e assimilar estas novidades, este reino novo que Jesus veio trazer. Nós não podemos estar substanciados a normas e a regras de homens. Nós temos que estar substanciados à novidade que Jesus nos veio trazer. O próprio Paulo vai dizer isto com toda a frontalidade lá na igreja de Corinto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Então você tem que ser um odre novo e receber o vinho novo, a alegria nova, a novidade de vida nova que Jesus veio trazer. Ele veio trazer a nova esperança. E a nova esperança não cabe no farisaísmo. Porque ainda hoje, século XXI, dia 23 de setembro de 2018, ainda hoje, eles estão clamando junto ao muro das lamentações à espera do Messias. E o Messias já veio. Eles são odres velhos. Você está entendendo? Ele veio trazer a novidade de vida. Ele veio trazer a liberdade. Ele veio trazer a alegria. Ele veio trazer o prazer de sermos homens e mulheres cristãos, irmãos. Ele veio trazer o prazer de nós sermos uma nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Ele veio trazer o prazer de nós sermos chamados seus, de irmãos, de amigos. Mas isso não cabe no farisaísmo rabínico, onde eles subjugavam tudo e todos. Caminhando para o final, o que é que Marcos nos quer ensinar com esta passagem? O que é que eu posso retirar daqui para a minha vida hoje? Em primeiro lugar, a incompatibilidade entre o farisaísmo e o reino novo que Jesus veio anunciar. A incompatibilidade entre o farisaísmo e o cristianismo. O evangelho anunciado por Jesus não cabe nos moldes rabínicos farisaístas. Custa, meus amados irmãos, custa. Eu tremo. Se pudesse abanar, eu abanava. Há aquelas pessoas que ainda andam a praticar judaísmo hoje. É o shofar, é a arca da aliança, é o éfode, é o manto, eu sei lá o que é que mais é. Quando Jesus disse, isso não é nada, isso já acabou tudo. As coisas velhas, tudo que era velho, tudo que era da lei sacerdotal, da lei cerimonial, isso acabou tudo porque eu estou aqui. Eu vim trazer um odre e vim trazer um vinho novo. Eu vim trazer uma vestimenta nova, não precisa ter remendo. Mas as pessoas não entendem isto. O cristianismo, como muitas vezes eu ouço dizer, o cristianismo não é a continuação do judaísmo, não tem nada a ver uma coisa com outra. Judaísmo é judaísmo. Cristianismo é cristianismo. Judaísmo segue a lei de Moisés. Segue porque eles seguem, não deviam seguir. Porque, como eu acabei de dizer, eles ainda estão à espera do Messias. Ora, o Messias, quando vier, ele já não vem para salvar. Ele já veio com essa missão. Para salvar e para implementar e para trazer o reino novo. Quando ele vier agora, muitas pessoas se vão admirar. Não era este Messias que eu estava à espera. Pois não, porque as pessoas não querem acreditar. Ele, quando vier, vem em julgamento. Ele vem como juiz. Amém? Por isso é que Jesus diz, pense que em Mateus 24 a 25, que Jesus diz, as tuas próprias palavras, as tuas próprias atitudes já te condenaram. Ele não veio para condenar, ele veio para julgar. Porque as pessoas aqui, elas estão se condenando a elas próprias.
com velhas práticas, com velhas normas. Quais são os principais pontos de diferença mostrados aqui por Marcos? Primeiro, a religiosidade externa, que é aquela que os rabínicos faziam, aquela cara comprida, muito piedoso, muito, ai, que piedoso que ele é, olha, está em jejum, está em oração, está em clamor. Essa religiosidade externa, ela foi substituída pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Cristo, pelo relacionamento com Deus, pelo relacionamento com Cristo, pela comunhão viva com o Messias. Ele hoje vive em mim. Ele está vivo em mim. Ele não vive numa lei. Ele não vive numa Torá. Ele não vive numa religião. Ele não vive num templo. Ele hoje vive no meu coração. Essa é uma das grandes diferenças. E não só para o farisaísmo. E não só para o judaísmo. Temos várias seitas por esse mundo fora, por esse Portugal fora, chamadas as igrejas mortas, porque eles não acreditam no Messias vivo. O cristianismo veio-me dizer que Cristo vive. Amém? Cristo vive aonde? Em mim. Não num templo, não numa norma. Segundo ponto de diferença que Marcos nos mostra é que o caminho para Deus não passa pela obediência a regras e normas religiosas impostas pelos homens, mas mediante a comunhão direta com Cristo. Cristo abriu o caminho direto ao Pai. Cristo rompeu o véu do templo na hora da sua morte. Cristo enviou o seu Espírito como um outro Consolador, um outro Ajudador. Cristo nos dá o acesso ao Pai em seu nome e Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo incessantemente por todos os seus santos. Eu não preciso de regras, eu não preciso de normas para me chegar a Deus. Eu não preciso que seja um homem intermediário meu para eu me chegar a Deus. Eu tenho acesso direto. Essa foi a novidade de vida que Jesus nos veio trazer. Mas isso não cabe na cabeça dos odres velhos, porque isso arrebenta com eles. Há muitos anos atrás, quando eu andava em evangelização de rua, alguns homens e mulheres de algumas seitas, eles me diziam: que direito tens tu de falar com Deus? Tens que ir falar com o pastor, tens que ir falar com o sacerdote. Eu tive quase a entrar nessa onda, mas como eu sempre fui assim um bocado rebelde espiritual, a mim só quando eu ler é que eu acredito. Enquanto eu não ler, eu não acredito. E por isso é que eu já li a minha Bíblia 5 ou 6 vezes, já não me lembro, mas leio várias vezes, se calhar já li mais vezes, porque eu leio várias vezes. Eu ainda não li em lado nenhum que eu tenho que chegar a um homem para chegar a Deus. Eu ainda não li em lado nenhum eu tenho que ter um ritual para chegar a Deus. O que Jesus diz é: quem vê a mim vê o Pai. Ora, se Cristo habita em mim pelo seu Espírito, não, eu vejo o Pai. Amém. Se eu falo com o meu Espírito, já estou a falar com Jesus. Se eu estou a falar com Jesus, estou a falar com Deus, o Criador. Essa é a diferença entre o cristianismo e o farisaísmo. O caminho por Deus não passa por obediência a regras. Regras que você não veja escritas na Bíblia. São regras inventadas. São forjadas. E muitas vezes essas regras são forjadas, são inventadas para bel prazer de quem as inventou. Porque foram isso que os fariseus fizeram. Os fariseus inventaram regras e normas para subjugar o povo em relação a eles. Eles eram os senhores e o resto era escravo.
E o que se passa hoje em igrejas evangélicas no nosso país e pelo mundo fora é que os líderes religiosos que estão aqui deste lado subjugam, escravizam o povo que está desse lado, com normas e regras que não estão na Bíblia. O caminho para Deus passa pela comunhão direta com Cristo. É Cristo que me leva a Deus. É Cristo que me leva ao prazer de falar com Deus, de estar com Deus. É Cristo que me aplaca a ira santa de Deus entre mim, porque eu sou pecador na mesma, eu tenho natureza pecaminosa, eu nunca poderia me chegar ao pé de Deus, Deus abomina o pecado, mas é Cristo que está lá no meio, dizendo: Pai, eu morri, eu paguei por ele. A natureza do reino que Jesus nos veio trazer não é uma natureza de escravidão religiosa, não é uma natureza de pressão, opressão religiosa, não é uma natureza de tristeza, não, antes pelo contrário, é de alegria, de liberdade. Você hoje é livre, meu irmão, porque Ele veio trazer a liberdade, Ele veio subjugar a morte, Ele veio cortar cadeias, Ele veio romper correntes. Essa é a diferença entre o cristianismo e todas as restas de outras religiões. Em segundo lugar, o que é que Marcos nos quer ensinar mais? É impossível misturarmos a liberdade proporcionada pelo Evangelho com o velho legalismo e as cerimónias da lei de Moisés. Pense comigo. Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sim ou não? Como é que eu posso pegar nesta frase e misturar com Levítico, Números, Deuteronômio? Não consigo, não dá. Porque aquelas eram normas que Deus deu para ensinar o povo, para preparar aquele povo, para eles serem o primeiro povo, a primeira de muitas nações. Só que eles trocaram tudo. Eles alteraram tudo. Eles muitas vezes até colocaram Moisés acima de Deus. Os fariseus fizeram isso. Os escribas fizeram isso. Os saduceus fizeram isso. Os zelotes fizeram isso. Hoje você fala para alguns, que eu não vou dizer as denominações, eu poderia dizer, mas não vou. Possivelmente vou fazer um estudo para cada denominação. Mas existem denominações que para eles Moisés é o grande. Quando o próprio Moisés diz: eis que virá um que será muito maior do que eu. E quem é esse? Eles estão à espera ainda, mas nós já o conhecemos, porque Ele já veio. Amém? Ele já estabeleceu o reino, Ele já nos fez reis e sacerdotes, Ele já nos deu o passaporte, Ele já nos deu o nome, o sobrenome de Deus, mas eles continuam à espera. Pastor, não há regras no cristianismo? Não há limites no cristianismo? Claro que há. Deus não é um Deus desordeiro. Deus é um Deus de ordem. Mas todas as regras, todos os limites, eles têm que ser observados à luz da palavra. Têm que ser observados à luz deste livro. Se não estiver aqui, meu amado irmão, não é. Agora, se estiver cá, confirmado entre o velho e o novo, saindo das palavras de Jesus, saindo dos ensinamentos de Jesus, então, sim senhor, é uma regra, é um limite. Existem vários limites. E deixa-me dizer uma coisa, eu não queria dizer isto, mas existem limites impostos por Jesus que não são observados por esses líderes religiosos, mas observam outros que Jesus nos colocou. Fornicação, babadeiro, adultério. Esses limites, essas regras, Deus não observa.
mas observam a vida do irmão. Observam como é que o irmão anda, como é que o irmão se anda portando. Querem ser polícias do irmão, mas não são polícias deles próprios. Quantos casos você não conhece aí assim? Será que eu estou a dizer alguma coisa que não seja verdade? O cristianismo não é isso. Há liberdade, sim, mas existem regras, existem limites que temos que observar à luz da palavra de Deus. E como é que eu vou à busca desses limites? Como é que eu, pastor, posso ir à busca dessas regras e desses limites à luz da palavra de Deus? Pela sua graça e pela sua misericórdia, Jesus nos deixou exercícios espirituais para o nosso próprio crescimento e conhecimento. Pastor, eu não preciso ir tirar um curso a uma universidade? Não. Jesus nos deixou exercícios espirituais. Parte do princípio que você está cheio do Espírito Santo de Deus. E é Ele que o instrui, é Ele que lhe dá conhecimento, é Ele que o ensina. Então, quais são esses exercícios? Leitura diária da Bíblia. Pastor, já tocou aí num ponto. Eu pensava que a Bíblia era só para ler no culto, e era quando eu levasse. Pastor, eu pensava que a minha Bíblia era para meter aberta no Salmo 91 à porta da minha casa. Pastor, eu pensava que as Bíblias fossem para encher as prateleiras, as estantes da minha biblioteca. Leitura diária da Bíblia. Oração. E quando eu digo aqui oração, eu não digo para você passar o dia inteiro em oração. Claro que não. Mas você deve orar quando vai tomar alguma atitude, quando vai ter que tomar alguma escolha. Você deve orar antes de ler a Bíblia. Pai, ilumina o meu espírito. Ensina-me segundo a tua palavra. Por isso é que cada vez que você lê o mesmo versículo várias vezes dá outros entendimentos, porque é Deus que está falando. A Bíblia é o único livro em que o autor fala com o leitor. Já pensou nisso? Leitura diária da Bíblia, oração. Terceiro, participação dos cultos. Mas eu vejo o pastor lá na televisão, vejo o pastor lá no computador. Participação do culto público é um exercício espiritual para conhecimento e crescimento. Ouvir a palavra de Deus. Existem aqueles que vêm aos cultos enquanto é o louvor, quando o pastor começa a pregar, saem. Ouvir a palavra de Deus. Celebrar a Santa Ceia. Comunhão com os irmãos. E por último, quando você achar necessário, quando você achar que está precisando deste último exercício, você pratique-o, mas eu não o vou obrigar. Jejum e oração. Amém? Mas isso é um problema que é seu e de Deus. Não é um problema da igreja, não é um problema do pastor, não é um problema dos irmãos. É um problema que é seu e Deus. Jejum e oração traz-lhe crescimento, traz-lhe conhecimento de Deus. Quarto ponto que Marcos nos ensina nesta passagem do 18 ao 22. E tem muito a ver connosco. Muitas vezes os mais críticos, aqueles que mais criticam, aqueles que mais apontam o dedo, aqueles que mais se levantam contra, são aqueles que se apresentam como os mais piedosos espirituais. Pastor, eu tenho 40 anos de cristianismo, eu nasci na igreja, eu já li a minha Bíblia não sei quantas vezes, mas andam sempre a criticar os outros e não aprenderam nada com esses anos todos. Essa piedade que eles mostram externamente é uma piedade fingida, falsa, adulterada.
Porque a verdadeira piedade, a verdadeira humildade, ela não se apresenta no externo, ela apresenta-se no interno, no coração. E quem é humilde e piedoso em Cristo Jesus não critica, ajuda. A parábola do bom samaritano serve muito bem para eles. Para o sacerdote e para o levita que passaram ao lado e deixaram o homem no chão na mesma. Piedosos, espirituais. Mas não se dignaram a ajudar. Mas o samaritano, um homem que não tinha piedade nenhuma, não era nada espiritual, esse homem vai ajudar o homem que estava caído no chão. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Pode chocar, mas eu digo na mesma. O espírito farisaico desta altura, ele ainda está bem patente no nosso meio nos dias de hoje. Nós queremos fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós. Nós queremos exigir aos outros, mas não queremos fazer. Nós queremos obrigar, mas queremos estar libertos. Isso é espírito farisaico. Por isso é que o Jesus guarda um capítulo inteiro de Mateus, o 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Amém, igreja? Isto demonstra, este espírito farisaico, demonstra falta de humildade espiritual. Ou, por outras palavras, orgulho espiritual. Eu sou o cara, eu sou o tal. Isto é o que Marcos nos veio trazer com esta passagem. E isto é o que Jesus nos quer ensinar hoje. Farisaísmo não cabe no cristianismo. O farisaísmo não cabe, o cristianismo não cabe nos moldes do farisaísmo antigo e das leis cerimoniais da lei de Moisés e das leis sacerdotais. Amém? Isso é o que os homens querem impor, mas no cristianismo isso não existe. Não cabe. No cristianismo, e é como esta mosquita, também não me deixa. No cristianismo é liberdade em Cristo. Foi isso que Ele nos veio trazer. Ele nos veio retirar da opressão. Ele nos veio libertar da opressão. Se não fosse assim, de outra forma, não valia a pena o sacrifício dele. Porque o sacrifício dele foi para nos dar liberdade. Claro que isto é uma liberdade relativa, porque nós temos que observar algumas coisas. Mas esta pressão e opressão que a lei de Moisés impunha àquele povo, nós não estamos debaixo dela. Como é que você está hoje? Como é que você está hoje em termos deste espírito farisaico? Será que ele mora no seu coração? Será que este orgulho espiritual o assola? Será que você olha assim para o lado, para o irmão, assim de cima para baixo ainda? Como é que é o seu cristianismo hoje? Mas, irmãos, a minha oração é que aquilo que Marcos mexeu comigo ao escrever este estudo, e eu estou adorando o Evangelho de Marcos, porque Marcos me apresenta um Jesus, um homem, padecendo as mesmas coisas que eu, sofrendo as mesmas situações do que eu, mas que ao mesmo tempo ele era 100% Deus também. E sendo 100% Deus e 100% homem, Jesus não sobrepôs a divindade à humanidade. Jesus conseguiu viver entre o divino e o humano. E é isso que Marcos nos quer explicar. Nós podemos ser espirituais, mas temos que ser humanos. Nem podemos só andar no lado humano, nem podemos só andar no lado espiritual. Nós temos que saber ligar as coisas. E aí é que o caráter trabalha.
Aí é que há a verdadeira liberdade, porque você pode ser livre, você é livre. Queira Deus que esta lição o tenha alertado e lhe tenha trazido uma outra visão, um outro estado de espírito. Oremos. Pai, graças te dou, Senhor. Quão maravilhoso tem sido este dia, estarmos na Tua presença, adorarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua palavra. Oh, meu Pai, retira-nos, Senhor, este espírito farisaico. Retira-nos, Senhor, este espírito crítico. Retira-nos, Senhor, este espírito de subjugação de regras, de normas, onde Tu não estás incluído. Nós atentamos mais para as normas dos homens do que para as Tuas normas. Poderemos nós viver debaixo das Tuas normas e nós viveríamos felizes para sempre. Abre-nos, Senhor, o nosso espírito, abre-nos, Senhor, o nosso coração e derrama, Senhor, o Teu conhecimento para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.